Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Pessoal, vocês já estão vendo o tema na tela, Diego Armando Maradona na tela do NS Soccer para vocês. A gente vai acompanhar os melhores momentos, falar sobre a carreira, falar também sobre os grandes momentos e, é claro, fazer uma análise desse grandíssimo jogador, um dos maiores da história, sem sombra de dúvida. Antes da gente ir para o vídeo de maneira definitiva, eu peço, por favor, que vocês deixem seu like, comentário e compartilhamento. E, é claro, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações. E, é claro, agora é o momento da gente recordar esse cara, recordar esse gênio do futebol e, principalmente, trocar uma ideia, fazer uma reflexão sobre esses momentos e sobre o impacto que ele teve, o legado que ele deixa para o futebol. Beleza? Então, a gente vai para uma rápida vinheta e, na volta, mais Maradona aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com o Maradona na tela para vocês. E é o seguinte, a gente vai passar muito pela carreira dele, obviamente, e vamos passar falando sobre alguns pontos específicos para a gente apresentar, principalmente para uma geração que não conhece tanto o Maradona. Primeira parte, a gente pode começar pela sequência de clubes que ele passou, né? Ele começa pelo Argentino Júnior, vai para o Boca Juniors, né? Categoria de base no Argentino Júnior, depois vai para o Boca Juniors, faz 2 temporadas, 91 e 92, vai para Barcelona, onde ele fica de 82 a 84. Em Barcelona ele tem alguns problemas com o presidente do Barcelona, já começa o uso de drogas em Barcelona, né? Então você tem uma série de polêmicas relacionadas à vida pessoal já começando nesse momento, né? Ele tem um desentendimento com esse presidente e acaba migrando para o Napoli. Então, em Napoli, Napoli à época, né, a gente está acostumado agora um pouco mais com o Napoli, que briga na parte de cima da tabela, mas naquela época onde ele foi, o Napoli era um time que basicamente ficava na metade de baixo da tabela, se não nas divisões inferiores. Então, assim, era um sucesso para um time regional bom, mas que não tinha alcançado o nível nacional. E aí, quando chega Maradona, chega Careca, que também é outro que a gente deve fazer em breve um NS História também, ele vai a Napoli, mesmo tendo uma proposta da Juventus, a princípio, né? Juventus, à época, já era uma grande equipe, já era uma das maiores, se não a melhor, naquele momento da Itália, e ele acaba recusando, né? Ele prefere ir para o Napoli, fica lá de 84 a 91, tem um desentendimento com o presidente do Napoli também, tá? E vai para Sevilha, ele volta para o Sevilha. No Sevilha ele fica apenas uma temporada, não joga tão bem, volta para o Newell's Old Boys até o período da Copa do Mundo e depois ele vai encerrar a carreira no Boca Juniors entre 95 e 97. Tá? Então esse foi o período dele em clubes. Na seleção argentina ele estreia em 77, de 77 a 79 ele ainda vai ficar dividindo entre a principal e a sub-20. Quando chega na principal em definitivo em 79, né, só na principal, ele fica de 79 até a Copa de 94, e na Copa de 94 tem toda a polêmica da saída dele. Né? Então a gente vai dar uma olhada agora nos números mais embaixo aqui do Diego Armando Maradona. Vocês podem ver que tem uma vasta história aqui que vocês podem acompanhar. A gente tem aí talvez o grande destaque de carreira dele, né? O período dele no Napoli. Né? Então a gente está falando aí de 81 gols em 188 jogos. A gente está falando assim, de um jogador muito acima, né? Muito acima. Um jogador que participou, de fato, isso aqui, obviamente, olhando a Série A Team, mas se a gente olhar o total, a gente está falando de 115 gols em 259 partidas ao longo dessas temporadas. A gente está falando de um jogador muito importante para aquela equipe e principalmente um jogador que teve uma identificação com o clube e com os torcedores do clube, a ponto do nome do estádio ser Diego Armando Maradona. Né? Então, está falando de um jogador que marcou época e marca a época até hoje para esse clube. Na seleção, o grande destaque dele fica aí, principalmente, na Copa do Mundo de 86. Né? Na Copa do Mundo de 82, o Maradona joga, mas é uma seleção argentina já mais fraca, não é uma seleção argentina que vai avançando. Ela cai naquele mesmo grupo de Brasil e Itália, né? Que foram as grandes seleções ali naquele segundo chaveamento, segundo grupo que se tinha, né? Na fase 2 ali da Copa do Mundo. E depois, já em 86, aí sim,
É uma Copa do Mundo onde ele, dos 7 jogos, faz 5 gols e 5 assistências. Ou seja, tem uma grande Copa do Mundo, participação direta em 10 gols, principalmente nas quartas e semifinal, onde ele faz 2 gols em cada partida. E sim, ele é campeão do mundo já nessa Copa. Em 1990 ele chega à final, mas a Argentina perde a final, se não me falha a memória, para a Alemanha. Então, assim, Brasil ou Argentina chega à final da Copa, 2 vezes consecutivas, em 86 e 90, e acaba não levando a Copa do Mundo naquele momento, tá? E aí você também tem um vice, se não me falha a memória, aqui em 89, da Copa América. Então, foi um jogador que teve suas conquistas, mas acabou não participando em muitos cenários. Quando a gente estiver falando, por exemplo, do Napoli, para você ter uma ideia da proporção que ele teve ali dentro, a gente está falando de uma equipe que não ganhava nada significativo e passou a ter 2 campeonatos italianos nesse período, a terminar bem na parte superior os outros campeonatos italianos e também conquistar uma Copa, uma Supercopa e uma Copa da UEFA, que seria hoje a Europa League, né? Seria o segundo nível ali da Europa em 88, 89, mas, é claro, você chegar numa equipe, os prêmios individuais, né? Se você chegar numa equipe onde você é o grande astro e essa equipe subir tanto de nível, isso é algo fantástico. E isso, é claro, passou muito pelo Maradona e passou muito pela história dele no Napoli. E a gente vai trocar uma ideia e acompanhar mais sobre a carreira dele, mais sobre a forma como ele jogava, é claro, que é um dos pontos centrais para a gente fazer essa análise. Tá? Então, vamos aos vídeos com os lances de Diego Armando Maradona. E é claro, vocês já estão acostumados aqui nesse canal a gente fazer as análises dos jogadores através das competências essenciais, que está aí do lado da tela para vocês, aqui embaixo do meu vídeo. Primeira parte, eu acho que fica mais fácil da gente compreender. Quando a gente for olhar o Maradona, for olhar qualquer outro jogador, vamos lembrar primeiro que cada uma dessas competências que estão aí abaixo são competências que são perspectivas acerca de uma ação de jogo. Então, essas ações que a gente está vendo aí do Maradona, por exemplo, no Napoli, são ações pertencentes ao jogo, tá? Então, um drible, uma finta ou até mesmo uma condução, são ações pertencentes ao jogo. Tendo essas ações pertencentes ao jogo, a gente pode olhar elas sob diferentes perspectivas, e aí sim, relação com a bola, situação de espaço e comunicação na ação. E é claro, vão ter jogadores que são mais habilidosos ao realizar essas ações, e tem jogadores que são menos habilidosos ao realizar essas ações, tá? Então, a gente pode começar a caminhar por aí. Quando a gente estiver olhando o Maradona, é claro que a gente vai olhar mais ações na fase ofensiva, ou seja, quando a equipe dele está em posse da bola e principalmente quando ele estiver em posse da bola, né? Então, esse talvez seja um grande ponto para a gente entender esses melhores momentos. Então, pode ser que fique alguma coisa incompleta da fase sem a posse da bola da equipe e até mesmo da fase sem a posse da bola individual, tá? Das movimentações que ele vai fazer, porque grande parte do highlight está relacionado diretamente às ações com bola que ele vai fazer, beleza? Tendo isso em vista, vamos começar pela relação com a bola. Primeiro, é um jogador que obviamente apresenta uma grande relação com a bola, seja na questão do domínio, seja na questão da realização do passe, apesar de não ser a principal característica, mas tinha um excelente passe, uma excelente visão de jogo, né? Nos highlights a gente vai ver muito mais ações de drible, por exemplo, mas a gente vai ver, obviamente, um conjunto de ações de passe também absurdos também, tá? A questão do drible, que a gente já veio falando, e essa mudança de direção, era um jogador muito rápido, né? Muito rápido nessa mudança de direção e nessa velocidade que ele tinha, e um jogador que, é claro, tinha uma habilidade no sentido, principalmente da questão do drible e desse pensamento à frente na próxima jogada, muito acima dos jogadores à sua época, né? Então a gente pode ver aí sempre algumas ações do Maradona, né? Aqui no YouTube principalmente, a gente pode ver vários vídeos dele. A gente observa um jogador muito fora de série, muito fora de série. Um jogador de uma relação com a bola impressionante. Jogador onde tem um drible, uma condução, onde é um jogador que consegue, quando a gente brinca, né, de ganhar a Copa sozinho, né, como se fala do Maradona em relação a 86, mas é porque as ações dele são de forma muito destacada das dos demais, né?
Então, nesse cenário, quando você tem uma ação que ela é muito destacada de fato, é notório que você vai ter esse tipo de situação onde o jogador vai ser o grande protagonista da equipe, né? E aí, é claro, parece ser mais individualista, mas isso tem impacto no coletivo, obviamente. Quando a gente olha ainda a relação com a bola, para além de tudo que a gente já falou, a gente está vendo aí mais ações de drible, obviamente, do que ações de finalização, mas ele era um excelente finalizador. Então, um chute muito bom, de média a longa distância, um chute muito bom a curta distância, um jogador muito completo na fase ofensiva, e um jogador muito diferenciado, que não era um jogador que caía tanto, ou um jogador que conseguia ir para esse 1 contra 1 e principalmente levar a grande vantagem nessas mudanças de direção e principalmente nesse drible que ele ia fazendo. Então, um jogador, de fato, muito completo, muito completo. Para além disso, vamos olhar também a situação de espaço. Um jogador que se movimentava bastante. Então, como é um camisa 10, ele vai ter algumas ações mais centralizadas em alguns momentos, tá? Mas, principalmente, além dessas ações mais centralizadas, a gente está falando de um jogador que vai conseguir ter um grau de movimentação muito alto, né? Ele vai coordenar as ações da equipe. Então, através da movimentação que ele vai fazer, que os demais jogadores vão se movimentar, inclusive. Então, um jogador que ele consegue ter uma participação pelos 3 corredores, principalmente atuação em direção ao corredor central, né, que era onde ele conseguia ou sofrer uma falta, ou fazer uma jogada em direção à área, e aí tendo essa jogada em direção à área você consegue ter um maior grau de proteção, né, porque você vai cometer a falta ou vai cometer um pênalti ali, isso obviamente vai complicar a tua equipe adversária, mas era um jogador de fato de uma característica muito marcante desse drible, muito marcante desse 1 contra 1, e que explorava muito bem através dessa condução e desse drible. Então você vai explorando o espaço através disso, você vai rompendo as linhas, não com os passes diretamente, apesar de ele ser um excelente passador, mas principalmente com esses arranques, esses dribles. Você vai rompendo a linha defensiva nessas ações 1 contra 1. É muito difícil que a gente tenha jogadores assim, né? Hoje, principalmente quando você tem blocos mais fechados, onde você tem uma série de jogadores mais preocupados com isso, o Maradona fazia algo que de fato é genial, que é esse 1 contra 1 e vai rompendo linhas e vai rompendo defesas adversárias, explorando esses espaços. É claro, quando você tem esse tipo de jogador, você consegue também não só fazer essa ruptura de linha, né, que a gente está falando tanto aqui, mas principalmente um jogador que vai entender muito bem o ângulo de formação de passes, ele vai entender muito bem a distância necessária para o adversário, quando que ele faz essa alternância de velocidade entre dar o break e depois acelerar, né? Então ele vai dar a pausa, joga no corpo e acelera de novo, né? Então isso é muito difícil do adversário marcar, justamente pela inteligência que ele vai ter nesse controle da bola, nessa relação direta com a bola, mas principalmente num entendimento de uma estruturação de espaço, seja em relação direta ao adversário, né? Você explorar os espaços deixados pelo adversário, ou até mesmo em gerar alguns espaços, principalmente em superar essas linhas, e aí superando através dessa condução, do drible e de lances de fato marcantes. Então, o Maradona vai ter essa característica que é muito única, muito exclusiva desse cara, que é um gênio jogando futebol. Olhando o processo de comunicação na ação, a gente está falando sobre um jogador que a princípio parece ser muito individualista, mas é um jogador que ele vai entender a coletividade através das suas ações. Ou seja, se você observar as ações que estão aí na tela de vocês, todas as ações ele vai ter, primeiro, um grau de contribuição para a equipe, e mais importante até do que isso, né, mais importante que esse grau de contribuição, é essa leitura que ele vai ter de como ele colabora, né? Então, ele entende e quem está com ele passa a entender que ele colabora, gol perdidaço, que ele colabora muito nessa situação de 1 contra 1 e ao quebrar essas linhas, gerar mais espaço para os demais companheiros. Então isso passa também por um entendimento de quais são as características que os companheiros gostam, né? Então você pega esse gol, por exemplo, que o Brasil sofreu em 90, o Maradona faz uma jogada onde deixa 4 jogadores para trás e
o atacante vai chegar frente a frente com o goleiro numa situação de 1 contra 1 com o goleiro. Então percebam como uma jogada pode parecer individualista nesse momento onde passa por 1, 2, 3, mas o companheiro que vai receber esse passe ou as possibilidades de finalização da equipe como um todo passam a ter maior chance de ser convertidas em gol. Né? Então a genialidade dele, a genialidade de outros jogadores, passa muito dessa questão do entendimento do que é a demanda do jogo, como você consegue contribuir e, de fato, qual é a tua interferência no resultado. Né? Quando a gente fala de outros grandes jogadores, né? Pelé, o Messi, Cristiano Ronaldo, o Garrincha, o Zico e uma série de outros grandes jogadores, o grande impacto está justamente na capacidade de conversão de gols. Ah, Iago, mas nem todos eram artilheiros das competições? Não, não é só artilharia, mas é a artilharia e o entendimento de como você vai maximizar isso nos outros jogadores, né? Nos demais jogadores da sua equipe. E nisso o Maradona também era gênio. Seja ele fazendo, né, como a gente está vendo aí, ou seja ele fazendo as ações para que os demais companheiros pudessem finalizar. Né? Por vezes vai parecer mais individualista, e de fato pode parecer, mas grande parte das vezes isso acaba sendo convertido. Né? E sendo isso convertido, a gente está falando do jogador que entendeu a demanda de jogo e a lógica imanente pertencente ao jogo também. Beleza? Então, pessoal, essa é a análise do Maradona. Se vocês gostaram, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E, é claro, ter acesso aos outros vídeos aqui do canal, o YouTube te lembrar que esse canal existe. Isso é muito importante para a gente. E, é claro, gostou desse vídeo? Se inscreva no canal e também deixa a tua curtida, também deixa o teu comentário e também, por favor, compartilha com o máximo de gente possível para que esse canal continue crescendo. Tá? Agradeço muito a audiência, agradeço muito o carinho com esse projeto. Um grande abraço a todos e até amanhã. Valeu!